visão de ajudar aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não cobra um financeiro, né, um retorno financeiro, mas às vezes aquele cliente me traz mais outro cliente. Então, sim, você pode querer não cobrar de alguém porque você já está em débito, porque essa pessoa te trouxe. Ou talvez porque você percebe uma pessoa que não pode pagar o seu serviço, mas você precisa pedir a essa pessoa que devolva algo para você. Seja lá um presente, uma indicação. Pode ser, não, tipo assim, alguma coisa que aquela pessoa tem. Porque o que a gente pode fazer? Olha, pergunte para a pessoa. Falei, eu vou fazer isso para o senhor, para a senhora, né? Eu vou atuar aqui como advogada para que a senhora possa receber isso. Como a senhora pode me devolver? Eu sei que a senhora não pode pagar financeiramente, mas o que a senhora pode fazer por mim? E deixa que dessa pessoa saia algo que ela sente que pode fazer por você. Seja um presente, seja uma outra coisa, entendeu? Porque a pessoa se sente digna de receber. Porque quando a gente pode muito bem dar sem pedir nada em troca, não tem problema nenhum. Mas aí a gente fica muito grande. No final das contas, nesses casos que eu estou te dizendo, especificamente dos casos que eu passo, no final eu tenho dinheiro para me pagar. Porque enquanto eu vou movimentando o processo até conseguir, vai acumulando valores. Então lá no final, seja ele paupérrimo, isso. No final eu tenho condição de me então pagar. eu acredito que quando você sente esse impulso de fazer gratuitamente, é um problema seu. É você que tem essa necessidade e não as pessoas de receber. Tá? Também já passei por isso. Eu passei por todas as coisas estranhas que vocês podem imaginar, sabe? De fazer trabalho de favela, em asilo, em muitas coisas. Mas depois que eu percebi que era eu que precisava estar lá e não as pessoas que realmente precisavam de mim ali, entendeu? E ficava igual a comadre, para pensar assim, se eu não for, a terra para de girar. Gente, então, eu abri aqui, nós estamos no 4º módulo da turma 15, né, de constelação. E como a gente vai falar agora, né, sobre as leis sistêmicas nas empresas e organizações, eu abri aqui um pouquinho para transmitir para vocês, tá bom? Também, quem quiser saber sobre isso, a gente vai estar aqui um pouquinho, né, vou falar sobre as leis sistêmicas que atuam nas empresas e organizações. Só para vocês verem esses alunos lindos, gente, olha. Quem? O povo aqui disse que eu tava bravo hoje, gente. Agora eu tava bravo, mas agora não tô mais não. Gente, então, sejam bem-vindos todos vocês aqui no Instagram. Bom, o Thiago já falou um pouco, né, sobre essas leis. Ficou alguma dúvida? Não, né? Na verdade... Só um minutinho, você levante a mãozinha, um levantou a mão, o outro falou, diga. Desculpa, é que na verdade ele explicou bem a hierarquia. Ele falou um pouquinho, começou o pertencimento, mas não falou. Ah, sim. Nem equipe. Ele falou 4 tópicos, que eu não anotei os 2 primeiros, porque os assuntos eles se amplificaram, mas o terceiro era sobre a consciência leve e pesada. Isso era sobre os aspectos que determinavam o sucesso da empresa. Aí, sucesso e fracasso. O terceiro era a questão da consciência leve e pesada, e o 4º era a observação das ordens. Eu queria só tomar anotação de 4 primeiro e segundo. Filhos não nasceram com vida. Abortos naturais não provocados. E a postura com o pai. Beleza. Lá nos pais. E a gente sentiu falta de uma apostila. Bert deixou quantos livros? Muitos, né? Muitos. Porque imagine, gente, se eu der uma apostila no curso de constelação, as criaturas, não vocês, porque vocês são as pessoas muito preparadas, estudiosos, né? Mas os outros vão ler aquela apostila e vão achar que não precisa ler mais nada. Eu conheço. Mas, não vocês, mas claro. nós vamos até nas 10, né? Então é que no 17º já vai ter a apostila que a gente soube. Tá bom. Vocês percebem que aquilo que eu percebo que vocês precisam ler mais ali, é entregue para vocês em cada módulo, lembra? Né? Os 5 círculos do amor vocês recebem lá.
Relacionamento de casal, vocês recebem no tópico de relacionamento de casal. Mas essa a gente não recebeu nada, não. Ordens da ajuda. As ordens da ajuda. Oh, meu Deus! Então, gente. É formulário, né? É só o formulário. Só o formulário. Vai ter um resuminho também, igual teve do. Eu falei que ia fazer o resuminho. Entende? Então, mas vocês precisam tomar isso muito mais na alma de vocês. Então, eu quero saber sobre as ordens dentro das organizações. Pega os livros de ordens onde estão escritos ali, onde vocês vão ler não só as ordens. Por que é importante olhar para isso dentro de um livro com mais conteúdo? Porque quando um escritor vai falar sobre as ordens, por exemplo, dentro das organizações, ele também coloca de novo as ordens da família. Porque o que acontece? As pessoas querem atuar como constelador organizacional sem saber sobre o familiar e não funciona. Eu consigo, por exemplo, as pessoas podem conseguir ser um bom constelador familiar sem compreender a organizacional, mas o contrário não funciona. Então, quando a gente lê, né, aí tudo bem, a gente dá indicações, né, tem livros, né, não são muitos, mas uns 3 ou 4, vocês vão sair dali, craque na organizacional. Mas o mais importante é vocês entenderem isso aqui mesmo, sabe? Bom, dentro da hierarquia, né, que ele já disse, então existe a hierarquia funcional, né? Hierarquia funcional. E o lugar de cada um precisa ser respeitado. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre um sistema organizacional e um sistema familiar. O sistema familiar, qual é a meta do sistema familiar? Só existir, né? E as leis da família, do sistema familiar, elas não mudam. Elas sempre serão daquela forma. O Bert mostrou isso para nós. Agora, dentro das organizações, a organização, ela precisa estar alinhada com uma meta. E existem, né, centenas de formas organizacionais, centenas de empresas, maiores, menores. Então, dentro da possibilidade de um constelador atuar como constelador organizacional, é muito mais difícil. Ele demanda outros conhecimentos, a não ser só o do constelador familiar. Mas vamos lá. Ordem. Qual é o movimento, né, a lei da ordem dentro de uma organização? A ordem de chegada. Então é muito simples também essa parte aí que vocês querem que a gente dê uma apostila, mas ela é bem simples. A ordem de chegada. A menina do cafezinho está lá há 10 anos. Então a empresa contrata um diretor executivo. Então ele chegou hoje, a menina do cafezinho, pela ordem, ela vem em primeiro lugar. E se esse diretor executivo não respeitar a menina do cafezinho, não é a menina do cafezinho que vai mandar ela embora, gente. É o inconsciente coletivo da empresa. Entende? O inconsciente coletivo da empresa é uma organização viva. Ele é vivo. É esse inconsciente que permite que um novo integrante atue bem e tenha sucesso e gere sucesso para a empresa. Ou esse mesmo inconsciente vai fazer com que algo aconteça e esse diretor executivo dos mais top das galáxias vai embora. Então, não é à toa que nos últimos anos, nos últimos tempos, a maioria das grandes empresas tem também, né, uma avaliação emocional, psicológica, um treinamento dentro dos relacionamentos entre as pessoas. E não só da competência teórica, né? Sim, fofo. Vamos lá. Então aqui tem o Instituto Renascer, né? Instituto Renascer. E o Thiago é o rapaz do cafezinho, né? Aham. E o Instituto Renascer. E ele é bom de cafezinho, gente. Você tá então, já falamos sobre isso em blocos anteriores. Então, aí a Marta, que é a sócia gestora, ela vendeu para mim, né, Jean Jorge, que comprei o Instituto Renascer. Eu não tenho muito contato com o Thiago do cafezinho, aonde vai influenciar esse respeito da ordem. Até porque o nosso instituto ele tem muitos funcionários, tem 100 funcionários. Eu agora sou gestor, porque sou sócio gestor desse instituto.
Então, não conheço. Aonde eu estou desrespeitando? Esse respeito, ele é interno, ele não é só verbal, sabe? A pessoa que respeita a hierarquia, nesse formato, é algo que está dentro da pessoa. Ele chegou lá, por exemplo, ele é o diretor... Tem a intenção de respeitar todos que estavam lá, já entendi agora. Exatamente, sabe? Respeitar aquilo que tinha antes. Vem muito disso, sabe? Respeitar a menina do cafezinho, ou o rapaz do cafezinho, é uma imagem para isso. Então, é respeitar tudo que veio antes, sabe? O que já existia ali. Então, se você, vamos supor que eu venda o instituto para você. E como eu não sou sócia de ninguém, eu sou individual, eu vendi e você tomou conta disso, né? Então, se você não respeitar a mim, vamos supor que você chega aqui e fala, nossa, mas olha só, a Marta devia ter feito isso, ter feito não sei o quê, como a Marta não tinha competência, que não sei o quê e tal. Então, isso vai fazer com que você entre em falência. O inconsciente coletivo do Renascer, sempre, para sempre, ele estará alinhado comigo. Entende? Mesmo que eu tenha morrido, tenha ido embora. Então, se alguém quer ter sucesso aqui, ele vai ter que me respeitar. De qualquer eu não quero que ele me respeite, mas vai ter que me respeitar de qualquer forma. Por quê? Porque o Renascer existe graças a Marta, que idealizou, construiu, que aconteceram muitas histórias para que ele pudesse chegar na sua mão. Inclusive, o Tiago do cafezinho, né? Essa é a lei do pertencimento, né? Não, essa é a hierarquia. O pertencimento está inserido aí também. Você ter sido dona primeiro, proprietária. Se eu excluo você, agora a empresa minha, Marta, não existe, é aí que o pertencimento não está sendo... Aí vai as duas coisas junto. Precisa respeitar hierarquicamente, porque eu sempre estarei no primeiro lugar. Entende? Em relação, vamos supor que o instituto fique para as minhas filhas, por exemplo. Eu sempre vou estar no primeiro lugar. Vamos supor que eu tenha morrido, vamos supor que eu venda para alguém. Eu sempre vou estar ali naquele lugar de criadora, né? E depois, então, a hierarquia e o pertencimento. Excluiu aquele que vem acima, vai dar BO. Desculpa a insistência, Marta, porque o assunto é... Fique tranquilo e à vontade. O Tiago, não, ele é o número 2 aqui do Instituto, né? Aí ele comenta comigo. Número 2 na ordem de chegada? Na ordem hierárquica. Hierárquica de funcional? Funcional. Tá, certo. Ele é o número 2. E eu sou o número 3. Eu, Jean Jorge, sou o número 3. E o Tiago fala assim, Jean, não estou aguentando algumas atitudes da Marta, né? Algumas coisas que ela... Ele já errou, porque você falar isso de cima para baixo, fudeu já. Aí essa é a pergunta. Aí vai chegar um pouco sobre os grupinhos também que se formam. Entendi, porque acontece muito, né? As pessoas procuram a gente para criticar a gerência, a direção, né, e tal. Acontece muito, principalmente quando a empresa não é bem definida pelo próprio dono, entendeu? Quando o dono é folgado, não é nem folgado no sentido de ser folgado, quando o dono não fica no próprio lugar, não assume, né? Doutora, quando ela não assume, aí começa a formar os grupinhos, porque o grupo fica meio solto, entende? Não é que a gente tem que ser chefe, a gente tem que liderar, né? O líder ajuda todo o grupo, seja quem for, né? Ajuda o grupo se unir em direção a uma meta comum, e o líder ajuda as pessoas a perceberem a importância de cada um e ajuda essas pessoas a olharem como se esse olhar tivesse vindo delas e não de nós, líderes. Ainda que as atitudes sejam negligentes. De quem? Do líder, do gestor, do dono. Eu estou falando de um líder. O líder geralmente acerta. Considerando que seja certo, né? Entende? Uma boa liderança. Não, por exemplo, você, Marta, você desrespeita todo mundo, né? Quando você tem uma possibilidade, você humilha as pessoas. Assim, eu não faço isso não, é um exemplo. Não, aí o Thiago me fala. É um exemplo. É que a gente está usando, entendeu? É que a gente está usando a empresa para ficar prático. Sei, você está fazendo uma suposição. Isso, eu estou falando do cliente meu. E o Thiago vai e fala, Jean, você viu o jeito que a Marta humilha as pessoas? Aí eu vou falar assim, ó, pois é, podia mudar essa postura. Fala com ela, Thiago. Eu não vou falar não, porque até o jeito dela. Esse diálogo que eu estou tendo é o número 3. Com o Thiago, vai reverberar negativamente. Só uma pergunta, não precisa falar nomes, mas você tem um cliente assim? Tem um cliente assim.
exatamente assim. Ah, Para tá. eu entrar na reunião, eu me blindo, né? Eu entro no meu círculo de energia. Mas você, como advogado, ir lá nesse lugar, você não tem como convidá-lo e conversar com ele em separado? Não. Não? Ele é muito poderoso. Não. Então eu já dei indiretas para ele me respeita bastante. Pois é, tô Mas falando ele porque sempre as fez pessoas- O resto, todo mundo. Ele xinga mesmo. Então o que é que você pode fazer? Nada. Nada. Mas eu falo porque vários funcionários de alta, assim. Então o que é que você pode fazer em relação aos funcionários que vão falar mal dele? Falar para não falar mal. Não, falar trocar dinheiro. Falar, pois é uma frase ótima quando a gente não tem o que falar, entendeu? Pois é ou então. Aí Pois é. quando você fala que, por exemplo, uma pessoa dessa sofre uma ação judicial, ela contribui muito mais do que o dinheiro. Foi o que você falou? Em alguns casos, sim. Em Pode alguns ser que casos. sim. Nesse caso, Pode, não falando nesse especificamente. Existem Esse. casos que uma ação judicial movida contra a empresa ajuda muito aquela empresa. No caso, nesse caso, eu entendi que ajudaria. Pode ser que sim. Pode ser que Lá sim. tem muitas ações, mas assédio ainda não é uma delas. Não é uma. Ainda. Marta, você está falando? Obrigado, Marta. Sim. Aquela pergunta que ele fez bem antes, se gerar esse certo motim na empresa, de desse fulano, do gestor, né? Então, eu acho assim, ó, a posição, eu quero que você me responda se eu estou errada. A posição do gestor é pulso firme, é pulso postura. Você está dizendo do gestor que não é ainda o empresário, o Se gestor. o empresário, Ah. o dono, tiver postura, Uhum. não acontece esse Não tipo de acontece. coisa. Exatamente, é o que eu disse. Postura. Tem que ter postura. Não é ser bruto sem educação, é ter postura. É assim, assim, assim. As pessoas precisam alinhar, e você, empresário, você sabe disso, as pessoas precisam se alinhar com o que o empresário define, entende? E aquele que não se alinha, ele pode ser convidado a participar de outro lugar e não ficar ali. Porque, por exemplo, nós líderes, né? A maioria de vocês aqui são, né? A maioria aqui é empresário, enfim. A gente precisa ter essa postura de liderança, de respeitar a todos, porém, exigir esse respeito. E se sabemos que tem um motivo, é pouco tempo de mandar 3 embora. Entende? 3. Não dá, sabe? A pessoa está aqui, ela não aprendeu, ela não entendeu, ela tem que sair. Eu não vou ficar, eu não sou mãe da pessoa mais, né? Então, aí você conversa uma vez, segunda. Então, a primeira. Pulou, tá vivo. Tá vivo? Então, como a Iris disse, então se a pessoa não se alinha, só que para a gente fazer isso, nós, como empresários, precisamos estar no nosso lugar, né? E ter a postura correta de empresário, respeitar a todos e exigir que cada um esteja no seu lugar. Outra coisa muito importante que muitos empresários não fazem, assim, principalmente empresas menores, ter de forma clara o lugar de cada um. Entendeu? Essa coisa, vamos todos ajudar uns aos outros. Aí tudo bem, se alguém estiver precisando, né? Eu vou carregar uma mesa, né? E você chama o colega para ajudar a carregar a mesa. Mas um ficar interferindo e achar que está ajudando, isso gera um problema terrível. Cada um precisa saber qual é a sua função. É essa. Então cumpra a sua função e dá tudo certo. E eu lembro que, apesar de ter empresa desde que eu tenho 23 anos, eu demorei muitos anos para ter de forma clara a função de cada pessoa ali na empresa, sabe? Antes, quando era outra empresa, né? De outro ramo de atividade. Então, ficou bem? Marta, Sim? eu estou com uma dúvida aqui. Entre a questão de respeitar, por exemplo, eu ser um líder, eu ser o dono da empresa, e eu respeitar. Eu cheguei bem depois, eu comprei uma empresa, já, né, com toda a estrutura, todos os funcionários, enfim, e eu cheguei agora. Então, na ordem, eu sou a última. Sim. Né? E aí, como entra a questão do respeito, da hierarquia, em relação, por exemplo, não à empresa no conjunto, mas às pessoas de forma individual. Preste atenção, imagine que você comprou o Renascer. E vamos supor que você nem conhecesse Tiago, você não conhecesse Lais, não conhecesse ninguém. E aí nós duas nos encontramos, eu falei, eu quero fazer outra
E aí você chega aqui. Aí você chega e fala assim, gente, agora eu sou a dona do Renascer, entendeu? Né? E me passa aí, você é o gestor, Thiago, então me passa aí como é que tá as coisas, Márcia, me conta aí e tal, não sei o quê, sabe? E eu preciso do relatório, Márcia, você faz favor pra mim, você vai lá, você pega o relatório de todas as vezes, de todas as coisas, tá? Por gentileza. E me entregue isso, que dia que você pode me entregar? Ah, depois de manhã, tá bom, então depois de manhã você me entrega. Tiago, me passe o planejamento estratégico dos próximos, você me passa logo esse relatório. Aline, você me conta pra mim, sabe? E daqui 3 dias, você acha que eles vão entregar para você? Você é a dona da empresa. Eles vão entregar para você certinho. Tiago vai ter a boa vontade de passar todo o planejamento, sabe? Estratégico. Você acha que a Márcia vai com todo o amor entregar os números certinho? Ou alguma coisa vai atazanar a cabeça deles? Que eles vão fazer um grupinho de WhatsApp separado. Mas você viu que mulher nojenta, sabe? E algo vai mover neles que eles não vão dar conta. Aí vamos supor, aconteceu a mesma situação. E aí eu já viajei lá, fui para outro lugar, sabe? Só passei uns documentos, falando que eu vendi. E você chega aqui e fala assim, gente do céu, eu comprei esse instituto e eu preciso muito da ajuda de vocês. Sem vocês eu não vou dar conta de coordenar isso aqui. E eu soube que esse lugar aqui é fantástico. As pessoas aprendem, se curam aqui. As pessoas vêm aqui fazer curso e transformam a vida delas. Nós precisamos fazer com que dê certo. E eu preciso da ajuda de vocês. Tiago, por favor, eu preciso que você me oriente. Márcia, como que está o financeiro? Eu preciso da sua ajuda. Se vocês não me ajudarem, vai lá na manhã do cafezinho, né? Se você não me ajudar, me contar até o cafezinho que ele é feito, eu não vou conseguir fazer isso. Que dia que vocês podem me dar um relatório? Eles vão falar amanhã, né? Não é mais daqui 3 dias. Tá pronto, já vou ser livre. Exatamente, falando, já está tudo aqui computadorizado. Nós podemos te ajudar. Percebe? Isso é a postura. É uma coisa interna, é uma forma de você chegar. Por exemplo, observe, a gente pode ver isso na prática. Por exemplo, você chega num restaurante, você nem sei. Você chegou num restaurante para almoçar, para jantar. Você está em último lugar, caramba, você acabou de chegar lá. Tem o dono, tem o garçom, eles não são submetidos a você, não, né? Eles já estavam lá. Aí você chega, aí tem aqui no Brasil, né? Aqui em Goiânia, eu não sei. Assim, aqui no Brasil, eu não sei. Aqui em Goiânia, eu brinco e falo assim, tem uns garçonzinhos que eles olham para baixo, né? Você tá assim, você tá tudo olhando para baixo. Gente do céu! E aí você olha no garçom e tá olhando para baixo, Aí você faz assim. E daí, não é? Vocês que vêm de São Paulo para cá, vocês percebem. Lá em São Paulo, pelo menos onde nós fomos lá, né? As pessoas estão, o garçom tá assim, ele tá olhando assim. Agora aqui não, todo mundo olha para baixo. Gente do céu, deve ser lá meus parentes, tudo da roça, que olhar para baixo, cupinando no chão, não pode aprender. Procurando os irmãos, né? Procurando os irmãos mortos, Senhor. E aí então, antes, né, de eu ter essa compreensão de constelação, de constelador e tal, eu já me dava forte paciência. Eu falava lá, meu Deus. Agora eu olho para esse gente, o que será que essa criatura faz para baixo? E aí eu olho na pessoa, né, e penso, aí eu sinto e penso dentro de mim, olhe para cá, por favor. Aí a pessoa faz assim, entende? Você conecta com a pessoa e põe a olhar para o céu, hein? Que já que ele não, que bradeza, não, aí é que não olha. Então, vocês podem observar num restaurante, e aí o que é a postura? Exemplo, você chega num lugar, numa empresa, que você quer uma coisa daquele lugar, sabe? E você chega na postura, fala, gente, eu preciso de mais que você me ajude, sabe? A pessoa já abre para poder te ajudar. Agora você chega e fala assim, olha, eu sou a fulano de tal, eu vim aqui porque eu estou precisando. A pessoa já recolhe. Então é uma postura que a gente pode exercitar em qualquer lugar e usar dentro da empresa, né? Entendeu agora? Certinho. Pertencimento. Você já falou de pertencimento? Não, eu ia começar. Pertencimento. Quem pertence, né? Dentro de uma organização? Diferentemente da família, que todos pertencem, nas empresas não.
Quem pertence? Sempre os fundadores da empresa. Né? Muitas vezes a gente observa numa constelação onde algum problema começa a surgir numa empresa e lá aparece uma pessoa que não tinha nada a ver com a razão social daquela empresa. Eu já vi isso tanto com constelações com Bert Hellinger quanto comigo. Às vezes uma pessoa que pertence é a mãe do empresário. Por algum motivo, aquela mãe, ela teve um papel importante. Às vezes ela emprestou um dinheiro. Por exemplo, o instituto, eu estou lá em cima, mas junto comigo está minha mãe. Porque o instituto existe porque a minha mãe me emprestou um dinheiro. Em década de 80, que eu não lembro nem quando, lá eu abri a minha primeira empresa lá, a minha loja. Ela me emprestou um dinheiro. Era como se fosse hoje, por assim, uns 10 mil reais. Eu tinha que fazer aqueles 10 mil prosperar, crescer, para eu cuidar das minhas filhas. Que eu tinha me separado já, tinha 2 crianças pequenininhas, eu tinha 23 anos, 23 anos. E ela foi e me deu, falou para minha filha, eu vou te arrumar esse dinheiro aqui, monte uma loja. Da loja você trata das suas filhas. E aí, então, ela pertence, entende? Se colocar aqui o renascer, ela sempre está aqui. Vocês podem perceber como eu falo sobre ela e a vibração dela está aqui. E se não fosse por ela, nós não estávamos aqui. Então, ela pertence. Aí, digamos que eu fosse uma filha ingrata e nem lembrasse disso mais. Algo no instituto poderia acontecer, sabe? Um problema, uma relia, uma coisa. E aí, numa constelação, ia surgir e falou, não. Aí um constelador poderia dizer, ué, aqui tem uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? Não, sou eu, foi eu que abri, né? Mas de onde veio o dinheiro que eu abri a primeira loja, que depois se transformou em confecção e depois se transformou no instituto, né? Da minha mãe. Já vi também a esposa, sendo que o marido, por exemplo, a empresa não era de sociedade com a esposa, mas lá na empresa, aquela esposa fazia parte dentro do pertencimento da estrutura da organização. Tá? Dentro da estrutura que eu estou falando é do campo do inconsciente, não de funcionários. Tá? Então, o fundador, algumas pessoas, como eu coloquei agora, algum funcionário que teve uma ideia brilhante, cuja ideia gerou um recurso maior para aquela empresa, sabe? Por exemplo, alguém que criou um produto e esse produto fez um boom na empresa. Esse também pertence. Marta, todos os funcionários pertencem? Não. Com equilíbrio na relação de troca. Não significa que você tem que ficar lá como pessoa. Se você paga um funcionário mais do que ele vale, gera desequilíbrio. Se você paga menos, gera também e gera problema no inconsciente coletivo da empresa. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, tá? Quem mais pertence? Em Marta, vou pedir perdão pela dúvida pueril, mas às vezes algum termo que não é empresarial, mas ele é anterior à empresa, por exemplo, da família, ou não, que vai reverberar depois. Então, às vezes você fala, ele está perguntando essa pergunta besta. Mas não existe pergunta besta. Então, as organizações, elas surgem de sonhos, né? E entender o que esse sonho representa gera o inconsciente dessa empresa, certo? Gera o que a gente chama, o sistema da empresa. Eu vejo que tem muita semelhança na própria profissão, né? A profissão tem todas essas características da empresa, a própria profissão. Inclusive, dá para aplicar várias regras. Uhum. No caso, por exemplo, você chegou a ser empresária do Renascer, né? Mas quem te deu essa ideia de abrir essa empresa foi uma pessoa que entrou na sua vida, por exemplo, né? Você teve uma amiga que falou assim, nossa, você podia fazer psicologia, né? Você podia fazer psicologia e isso está muito vinculado à sua identidade. Aí você fala, não, beleza, ótimo, vou fazer psicologia.
Aí chega um momento que você fala, eu estou sem condições. E essa pessoa te banca para você fazer psicologia. E aí, quando você faz psicologia, com os recursos que ela te ajudou mesmo. Você não pagou para ela depois. Sim. E aí depois você terminou e abriu o instituto. Essa pessoa que te ajudou faz parte da empresa? Pode fazer, porque ela faz parte. Pagar escola para alguém, entregar parte de vida, né? Tudo aquilo que gera um movimento para o mais é um movimento em direção à vida. E pode sim fazer parte, tá? Fazer parte, às vezes, não da empresa. Mas vamos supor que eu tenha recebido isso, eu preciso ter uma profunda gratidão por essa pessoa. Entende? E muito especialmente, eu deveria terminar falando eu ou qualquer pessoa que passou por isso e pagar essa pessoa, entende? É muito importante devolver. A gente deve devolver em gratidão só quando você não tiver outro recurso, sabe? Por exemplo, você está morrendo afogado, a pessoa pula lá e te salva. Como é que você vai pagar a sua vida? Não tem jeito, isso tem que ser grato mesmo. Agora, falando, eu vou te dar aí tantos mil, porque assim, você salvou minha vida, né? Então, a gratidão, ela precisa ser utilizada quando o recurso financeiro não alcança, né? Agora, é importante essa pergunta, eu vou aproveitar para falar isso, que até está dentro de empresa também. Quando é a mulher que paga a faculdade para o marido, geralmente o casamento acaba. Então, principalmente se ele não começa a devolver isso de outra forma, sabe? Agora, o homem pagar para a mulher, ou a mulher trabalhar na empresa do marido, geralmente funciona, dá certo. Agora, o contrário, não. Tá? No caso aí, né, a minha mãe me deu esse dinheiro para que eu abrisse a loja. E aí ela me deu até ideia, falou assim, abre uma loja, tal, né? Então, funcionou, e eu, na época, financeiramente, eu fiz muitas coisas, buscando devolver aquele investimento dela, sabe? Comprei muitas coisas para ela, para a casa dela, e fiz várias intervenções, mas ainda assim a minha gratidão é muito grande. Se não fosse ela, eu não estava aqui, né? Se não fosse ela, eu não sei o que teria acontecido lá, quando eu tinha 23 anos, com 2 bebês para criar, para cuidar, sendo que o papai tinha ido embora, né? Então, aliás, o papai devia ter ido embora mesmo, porque foi a mamãe que não quis papai, mas ele foi embora, mas as crianças ele podia ter ajudado, mas ele não quis. Então tá tudo certo também. E foi graças a ela, né? Então, ela pertence. Agora, quem mais pertence dentro de uma instituição? Quem ajuda, todas as pessoas que ajudam para iniciar um negócio, então, elas pertencem. Não! Eu acabei de dizer que não. Que muitas vezes a pessoa não pertence à empresa. Às vezes você coloca lá o representante de uma empresa e coloca, por exemplo, investidor não faz parte. Tá, eu pego dinheiro emprestado com uma amiga para... Não, ela não pertence. Ela é investidora. Investidor que está olhando só no dinheiro que eu estou entregando para você e no que eu vou ter de lucro, esse investidor, ele não está olhando para a empresa. Ele não está olhando para o produto da empresa. Ele não está olhando para o cliente da empresa. Ele não está olhando para a empresa. Ele não pertence. Mesmo que ele tenha entregue o dinheiro, entendeu? Entende? O investidor não pertence, mesmo sendo o dinheiro vindo deles. O cliente prejudicado pertence, né? Como na familiar, né? Se um assassinato faz com que a pessoa... Não, aí muitas vezes uma empresa pode ficar identificada, que é outra questão, identificada com mortos, né? Que pessoas que morreram cedo e outras questões, mas aí eu não estou falando de pertencimento. Aí é identificação. Prejudicado. Como faz parte do... Se meu avô assassinou alguém, então essa pessoa assassinada, ela faz parte do meu sistema familiar. Do sistema sim, da empresa não, nem Da sempre. empresa, um cliente prejudicado, alguém que teve algum impacto forte pela empresa. Aí muitas vezes gera um lugar, sabe? Aquele lugar. Por exemplo, um funcionário demitido injustamente. Pode gerar no inconsciente da empresa uma situação de que após isso, sempre um funcionário não para naquele lugar. Entende? O movimento, só completar, Marta, pode? Pode. O movimento de prejudicar o cliente, ele entra na questão do equilíbrio.
empresa ela tem que dividir com os funcionários, com os colaboradores e com os clientes também, porque tem a ver com o produto. Quando há um desequilíbrio relacionado ao cliente, isso aí vai gerar uma dificuldade, porque aquela ordem não foi mantida, ela foi desrespeitada, então vai gerar uma dificuldade. Caso a empresa não faça algo para colocar aquilo em ordem novamente. É diferente, vai desequilibrar a relação. Sabe, sempre que nós tivermos uma atitude em desequilíbrio com as leis sistêmicas organizacionais, vai ter um problema dentro da empresa. Sabe? Bens adquiridos injustamente, também vai refletir dentro da empresa. Não pagar fornecedor. Não pagar fornecedor é adquirir o bem injustamente, passar os outros para trás, né? Não pagar bem os funcionários. Pagar o funcionário de forma exagerada também. Tudo isso gera um desequilíbrio no inconsciente e gera um problema lá. Deixa eu olhar, meus amores, parece que a bateria do celular está acabando. Gente, talvez não dê tempo de falar todas as ordens, as leis, porque se acabar a bateria aqui, tá? Mas vamos seguir na toada aqui enquanto é possível. Sobre a pergunta da Liliane, né? Aconteceu um acidente, então, na empresa, 500 funcionários, e aconteceu um acidente de trabalho, e ele veio a óbito porque foi um acidente de trabalho, né? Houve negligências de ambas as partes da empresa, né? Seja com falta de EPI e também do próprio colaborador. Isso trouxe que ele arcasse com indenização e, vamos falar aí, uma pensão vitalícia que gerou uma instabilidade financeira para a empresa, que teve que demitir um quarto, por exemplo, de funcionário para compensar aquele episódio que também teve grande repercussão. Ele pertence? Possivelmente sim, mas não que ele tenha esse pertencimento, porque tudo que ele quis, né, ou a família dele quis, porque morreu, muitas vezes aquilo que a família está pedindo já um desequilíbrio, entende? As pessoas aproveitam muito disso para fazer coisas além do necessário. Então, é igual você falou, porque muitas vezes a pessoa morre, não é nem porque a parte da empresa foi negligente, ele muitas vezes foi negligente, né? Então aí tem que olhar, cada caso é um caso. Não significa que todos que tiveram esse destino dentro de uma empresa vão pertencer da mesma forma, entendeu? A gente teve um caso há uns anos atrás aqui em Goiás, que é muito famoso nisso, da pessoa cair dentro do triturador, né, e tal. E aí isso também depois tem uma repercussão, porque às vezes tem até intervenção do próprio Estado para fechar a empresa por causa de condições. Ele pertence, porque quando gera um impacto forte, geralmente para a vida ou para a morte, gera um pertencimento. Porque gera um lugar, é algo forte ali. Porque as constelações mostram que aquilo que está ligado em relação à vida ou à morte é que tem a ver com esse método. Por quê? Porque a gente não trabalha com meio termo, nem digamos assim, eu acho que, né? Se teve vida ou se teve morte, tem um lugar. E esse lugar significa isso pertence. E como agir em relação a isso que aconteceu, seja para a vida ou para a morte, sabe? Posso voltar só um pouquinho na hierarquia? Claro. Tem uma ideia que surge aqui, isolada, sei lá, de uma pessoa ou de duas pessoas, e posterior, pessoas se juntam em função dessa ideia. Sim. Como é que fica a empresa que se segue com relação a isso, com relação à hierarquia? Uma pessoa teve uma ideia. Sim, vamos pensar assim. E depois, quem é primeiro? o que pensou ainda. Sempre. Ninguém pensa duas ideias ao mesmo tempo, da mesma forma, no mesmo instante. Sempre alguém pensou primeiro, né? Eu vou ter que despedir, porque o celular está dizendo que não tem bateria. Mas daqui a pouco, em outro momentinho, a gente acaba abrindo aqui, tá? E passando um pouco mais de informações para vocês. Vou pedir para colocar o celular para carregar. Beijo, gente. Espero que essas informações ajudem vocês aí como empresário, também como pessoas, né? Funcionários. Gente, vocês estão aí, meus amores. Como é que faz aqui, Thiago, minha cote?